Meus irmãos, meus amigos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos de volta mais uma vez. É claro, com muito prazer, com muita alegria, com muita disposição para levar a todos vocês, através deste vídeo, aquela mensagem que vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza absoluta que se você crê, se você receber esta mensagem, você não será mais a mesma pessoa a partir de hoje. E quem vai fazer isso não sou eu. Quem vai fazer é o Espírito Santo, se você quiser. Porque Deus, ele não arromba a porta, ele bate na porta. Está escrito lá em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, Deus está batendo na sua porta hoje, agora. Aceite. Abra a porta para o Evangelho, para a verdade. E você não será mais a mesma pessoa, porque o Espírito Santo vai lhe convencer. Dá para dar glória a Deus aí? E onde quer que você esteja, aquele abraço, amigo. E receba a paz do Senhor em seu coração. Meu irmãozinho, meu amigo, você já se inscreveu em nosso canal? Que bom, parabéns. Mas se porventura, se por acaso, você ainda não se inscreveu, aproveite este momento, inscreva-se, dê aquela compartilhada com seus amigos, faça aquele comentário bonito, deixe o seu like, é importante para o crescimento do nosso canal, e não esqueça de apertar no sininho, amém? Agora, meu irmãozinho, meu amigo, prepare-se. Porque a palavra de Deus vai ser anunciada. E o texto bíblico para hoje está lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 1, vamos falar hoje sobre a construção do bezerro de ouro. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: Amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Graças a Deus por este registro. Não pelo acontecimento em si, pelo fato ocorrido, não. Porque, na verdade, aquilo ali foi uma tragédia.
Tanto é que Deus ficou irado com o que aconteceu e ele tomou as providências. Então, meu irmãozinho, meu amigo, fique ligadinho, não desligue aí a sua televisão, o seu celular, fique até o final, para que você possa entender a gravidade do que aconteceu naquele tempo e que, por incrível que possa parecer, em pleno século XXI, há muitos bezerros de ouro, milhões, bilhões de bezerros de ouros que estão sendo adorados no mundo inteiro e principalmente, infelizmente, aqui em nosso Brasil, em nosso país. Por isso que eu estou dizendo, continue com a gente. Amém? Vamos para o primeiro tópico com base no texto, pastora Sara. A impaciência do povo. Texto bíblico. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. Amigos, que relato triste. Mas a Bíblia, ela não faz média com o pecado, não. Pecou. O povo pecou. Moisés, é uma história conhecida, subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei. 613 artigos, ditados pelo próprio Deus. Claro que nas duas tábuas estavam apenas o decálogo, os 10 principais mandamentos, e certamente em outras pedras, os demais mandamentos, conforme o livro de Levítico e o livro de Números. Muito bem. Então, Moisés subiu ao monte. Claro, Deus revelou para ele todas as leis. Você pode começar a ler desde o capítulo 19 de Êxodo até o capítulo 24. E foram 11 meses o povo parado no sopé do Monte Sinai, e esse registro de tudo que aconteceu lá está até o livro de Números, até o capítulo 10 do livro de Números. Vejam só, foram 11 meses que o povo ficou lá em suas cabanas, né, em suas tendas, recebendo a palavra de Deus. E o que aconteceu? Enquanto Moisés estava lá na presença de Deus, 40 dias e 40 noites em jejum, adorando a Deus e recebendo os ensinamentos para poder passá-los para o povo ficou impaciente e procurou Arão. Na verdade, amigo, a gente estudando, orando, pedindo a Deus a inspiração do texto, na verdade, o povo saiu do Egito, mas o Egito nunca saiu de dentro do povo. Foram 400 anos. 400 anos. Tudo bem que eles estavam lá na terra de Gósen. Não era na capital. Hoje a capital do Egito é o Cairo. Mas naquele tempo, a capital do Egito era o próprio Egito. Assim como São Paulo, aqui no Brasil, a capital é São Paulo, Rio de Janeiro, a capital é Rio de Janeiro, tira o mesmo nome. Capital do México, é Cidade do México. Então, o nome Egito era o país e também a capital naquele tempo.
Então, após 400 anos vivendo naquela terra, idólatra, milhares de deuses, sabe qual era o deus mais importante do Egito? Um boi, chamado de boi Apis, que era um touro. E exatamente, o povo não deixou a idolatria do Egito. E o pior de tudo, era chamado povo de Deus. No meio do povo de Deus hoje, há muita idolatria. Não a idolatria trazida para o Brasil na caravela de Pedro Álvares Cabral. Não. Não estou me referindo ainda a essa idolatria. Tá? Mas o povo brasileiro, até hoje nós sabemos que muitos bezerros de ouro estão construídos dentro dos lares, infelizmente, no Brasil e em todo o planeta Terra. Pois é, então, enquanto Moisés estava no alto do monte, recebendo a palavra de Deus, as tábuas da lei, o povo estava aqui embaixo, fabricando bezerro de ouro sob o comando, sabe de quem? Do sumo sacerdote Arão, irmão de Moisés, aquele que foi escolhido pelo próprio Deus para ser o intérprete de Moisés diante de Faraó. E agora, Arão deixou-se levar. Não tinha pulso, não tinha autoridade, porque era para ele ter dito, não, Deus nos tirou da terra do Egito, quem nos tirou de lá foi Deus, aquele que criou o universo, que criou os céus e a terra, aquele que abriu as águas do Mar Vermelho para nós passarmos, aquele que tirou a água da pedra, aquele que fez o maná cair do céu, e agora nós vamos traí-lo. Mas infelizmente, Arão não fez assim. Arão concordou com a pressão do povo. Há um ditado aqui no Brasil que a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é verdade. Não é verdade. A voz do povo, muitas das vezes, é a voz do diabo. Não é por acaso que a própria Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. Então, esse negócio de dizer que a voz do povo é a voz de Deus, é bom que a gente preste atenção. Amém? Vamos agora para o segundo tópico da mensagem. Arão construiu um altar. Arão construiu um altar. Texto bíblico. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Amém, amigos? Foi isto que aconteceu. Arão, depois que construiu o bezerro de ouro com os pendentes que as mulheres usavam, e até muitos homens na orelha, né? Esse negócio de homem usar brinco, isso é velho, não é verdade? Só que homem, que é mesmo homem, com H maiúsculo, né, tem que pensar duas vezes para usar brinco. Muito bem. Então, amigo, Arão construiu um altar para quê? Para eles adorarem ao bezerro. E ainda disseram, olha, esse aqui é o bezerro, foi esse aqui que nos tirou lá do Egito. Um verdadeiro sacrilégio. Foi, na verdade, uma blasfêmia. Arão blasfemou contra Deus, por isso que ele não entrou na terra prometida, ficou lá no deserto. Porque fez o que era mal perante aos olhos de Deus. Quantos altares, né, amigos? Quantos altares, quantos ídolos fabricados pelas mãos dos homens, neste momento estão sendo adorados no Brasil,
fora do Brasil, em todo o planeta Terra. Infelizmente, essa é a verdade e nós não podemos esconder. Agora, você tem a liberdade, você tem o livre-arbítrio para escolher o que é que você quer. E agora vamos para o terceiro tópico. A ira de Deus se manifestou. Texto bíblico. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Que blasfêmia! Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Meus irmãos, meus amigos, como falei no começo desta mensagem, esse texto está narrado na Bíblia, mas na verdade foi uma grande tragédia. O contexto subsequente, o contexto posterior a esse texto, fala do que aconteceu. Leia o restante deste capítulo, que está narrado o que aconteceu naquele dia. Deus orientou Moisés que chamasse a tribo de Levi, da qual Moisés fazia parte. Separou a tribo de Levi. E Deus mandou, através de Moisés, que cada um colocasse uma espada na cintura. E todas as pessoas que estavam lá adorando ao bezerro de ouro, ao boi Apis, foram 3.000 pessoas que foram mortas à espada naquele dia. Olha só, amigo, Deus não deixou para depois, não. Deus ficou irado, eliminou, não deixou para o dia seguinte, não, foi naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia. 3.000 pessoas foram mortas por ordem de Deus. Pastor, mas Deus manda matar? Manda, não só manda, como ele tira a própria vida. Nós temos vários exemplos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deus mata sim, porque ele é Deus. Ele dá a vida, mas ele também tira a vida. Então não brinque com Deus. Você que vive aí adorando ídolo, cuidado. Nenhum daqueles que adorou ídolo durante a travessia no deserto, nenhum deles entrou na terra prometida. Nenhum. Ficaram no deserto. Todos os pecados são abominações a Deus. Mas o pior de todos os pecados é o pecado de idolatria. Como eles disseram, olha, vocês estão vendo esse bezerro aqui? Foi ele que tirou você lá da terra do Egito. É assim que as pessoas fazem hoje. Pedem bênção, pedem graça, né? Para Pedro, para Paulo, para João, para Maria, Raimundo, Antônio. Não é assim? É ou não é verdade o que eu estou falando? É verdade. E aí, amigo, você vai continuar do mesmo jeito? Está aqui. Deus ficou irado. Disse Moisés, eu vou destruir esse povo e eu vou fazer de ti uma grande nação. Mas isso aí é assunto para uma próxima mensagem, se Deus quiser. Para hoje é o suficiente. Mas a pergunta para você, amigo, diante do que você ouviu, você vai continuar sendo obstinado, como Deus falou? Esse povo é um povo obstinado a pecar, a viver no pecado, não quer abandonar a idolatria. Esse povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Tem muitas pessoas que, inclusive, estão dentro das igrejas evangélicas, mas que o Egito não saiu de dentro deles. O Egito é o mundo. Saiu do mundo, mas o mundo não saiu de dentro deles.
Então, vamos abrir os nossos olhos, porque no dia da vinda de Jesus, quem estiver praticando a idolatria, mesmo fazendo parte de uma igreja evangélica, pode tirar o cavalinho, né, da chuva. Não vai subir no arrebatamento. Pastor, então, eu quero me arrepender. Pastor, então eu quero me reconciliar com Deus, porque eu estou em pecado. Pois não. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou pregando a palavra. Nós somos julgados pela palavra. E a palavra é o parâmetro de Deus no julgamento. Assim como existem as leis dos homens para serem cumpridas, infelizmente não é isso que está acontecendo no nosso país. Também no reino de Deus, as leis precisam ser cumpridas. E quem não cumpre a lei é transgressor. E transgressor da lei não vai entrar no céu, a menos que se arrependa. Então aproveite. Agora, arrependa-se dos seus pecados, aceite a Jesus, porque Ele é o dono do céu. E só vai entrar lá aquele que se arrepender, aquele que confessá-lo como Senhor e como Salvador. E aquele que perseverar obedecendo a Ele até o fim da sua vida aqui na face desta terra. Eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra. Todas as pessoas que ouviram a tua palavra estão conscientes de que a idolatria é pecado e que nenhum idólatra vai entrar no céu a menos que se arrependa antes de morrer ou antes do arrebatamento da igreja. Fora isso, se continuar no pecado de idolatria, vai passar a eternidade no lago que arde conforme o fogo, o lago que arde com fogo e enxofre, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Obrigado, Paizinho, em nome de Jesus, amém, amém e amém. E agora vamos orar aqui por estes pedidos de oração. Seu nome está aqui, amigo. Se você fez o seu pedido, está aqui o seu nome. Creia somente. E o poder de Deus, segundo a sua vontade, vai tocar em você agora e você vai ser curado para a glória do nome de Jesus, porque quem cura é Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te apresento todas as pessoas que estão orando comigo agora. Aquelas que estão doentes fisicamente, Paizinho, libera a bênção da cura. Aquelas pessoas que estão oprimidas, escravizadas por demônios, que têm levado estas pessoas a viver no vício. Liberta estas pessoas, Paizinho, em nome de Jesus. E finalmente, papai, eu te apresento todas as famílias que estão orando comigo agora. O Senhor sabe quais as suas circunstâncias. Libera agora, Paizinho, a bênção da vitória para todos que estão orando comigo agora, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Meus amigos, final de mais um vídeo. Que bom tê-lo como ouvinte e assistente. Esteja conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Glória a Deus.